Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importante aula onde eu vou fazer uma atualização sobre o tema ETFs interessantes negociados na Bolsa de São Paulo. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Esse tema eu já tinha gravado uma aula ano passado, né? Cerca de 8 meses. E agora eu fiz uma reformulação da aula com a inclusão de novos ETFs. Tá? Antes de mais nada, né? Aquele disclaimer nosso que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. O que a gente vai comentar nessa aula de hoje? O que é um ETF? Bem rápido. Requisitos, vantagens e desvantagens de se aplicar em ETFs. E aqui sim o tema mais importante da aula, onde que eu vou apresentar os ETFs mais interessantes negociados na B3 e no finalzinho eu vou fazer uma relação entre o que eu espero de cenário para 2023 e o desempenho desses ETFs. Então eu vou comentar todos esses ETFs, alguns eu já comentei na aula anterior de 2022, porém eu acrescentei novos ETFs e atualizei aqueles já comentados. Bom, então o que é um ETF, pessoal? O ETF ele tem essa sigla, né? Em virtude do termo em inglês, Exchange Traded Funds, que nada mais é que são fundos de investimentos semelhantes ao que nós já conhecemos. O interessante é que ele sempre vai ter um benchmark, que é uma referência. Por exemplo, o BOVA11 ele tem como referência o Ibovespa e assim vai, tá? Eles são negociados na bolsa, também são conhecidos como fundos de índice. Tá? Nos Estados Unidos, pessoal, essa indústria já é extremamente desenvolvida há muito tempo. A gente tem os mais variados possíveis ETFs. Tá? E no Brasil, de 10, 15 anos para cá, a gente está começando a ter um maior conhecimento desses produtos, o que barateia para os investimentos, tá? Então, assim, principalmente nos últimos 5 anos, a gente teve um desenvolvimento muito importante. Bom, lembrando, pessoal, que para você investir no mercado de ações, por exemplo, você pode comprar diretamente ações, você pode investir através de fundos de ações, né, de fundos de investimentos, focados em ações. Na compra direta, eu vou começar a gravar essa aula a partir talvez no próximo mês, vou comentar muito sobre o mercado de renda variável e você aplicar através de ETF. Então são as 3 maneiras que a pessoa física pode investir na bolsa. Só que o ETF vai muito além da renda variável, do mercado de ações. Você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em renda fixa através dos ETFs, coisa que a gente vai mostrar. Requisitos, pessoal. Simples, você tem que ter uma conta numa corretora. O banco em si ele não faz esse tipo de investimento. Geralmente os bancos maiores têm a sua própria corretora ou corretoras afiliadas, né? Então, por exemplo, no Itaú, você faz um cadastro na Itaú Corretora e aí sim você pode investir. Obviamente você tem que ter dinheiro disponível. Você fez a compra hoje, o dinheiro é tirado da sua conta em D+2. Se você vender, a mesma coisa. Em D+2 está na sua conta. Isso dias úteis, né, pessoal? O processo é muito semelhante ao compra e venda no mercado de ações, só que aqui no Brasil, o lote padrão é 100, né? 100 ações. Aqui não. Nos ETFs você pode comprar de um em um, o que facilita muito a vida do pequeno investidor. Vantagens, pessoal. Primeiro que é muito fácil, né? Quem já comprou uma ação, comprou algum ativo pelo home broker, é muito fácil, né? Aquilo que eu acabei de comentar, como é negociado de uma em uma cota, com menos de R$100 você já pode investir nesse tipo de produto. Você compra um produto, por exemplo, você compra o BOVA11 e você está comprando todas as ações listadas no Ibovespa. Obviamente, você tem que ter menos análise, né? Quando você vai comprar um BOVA11, por exemplo, você faz, como é que está a situação do Ibovespa? Tendência de alta ou tendência de baixa? Qual que é a opinião dos analistas? Né? Já que numa gestão
essa é a gestão passiva dos ETFs, né? Numa gestão ativa, você tem que estudar cada empresa, né? Ah, vou comprar ações de tal empresa, da outra empresa. Tem que saber o balanço de cada uma, tá? Os ETFs são muito bons para diversificação de portfólio e para aquelas pessoas que têm um maior conhecimento, você também pode operar short, que é você não ter o ativo e vender com o intuito de comprar mais barato no futuro. Obviamente, esse tipo de operação é só para pessoas que têm um maior domínio sobre o mercado. Eu raramente faço esse tipo de estratégia. Eu uso o mercado futuro, que eu acho mais simples, mas existe essa possibilidade. Não tem IOF, não tem come cotas, o imposto de renda é 15% sobre o ganho. E aqui uma coisa interessante, pessoal. Os outros produtos, né, de renda fixa pode chegar a 22,5%. Baixo custo, pela taxa de administração reduzida. Se você comprar os ETFs do Itaú na própria Itaú Corretora, você vai pagar 0, e eu já tinha comentado, liquidez mais 2. Bom, desvantagens dos ETFs. Além da taxa de administração, obviamente você vai ter uma taxa de corretagem. E aqui, pessoal, no mercado de ações, aqui no Brasil, se você vender num mês fechado, por exemplo, janeiro, se você vender até R$20 mil, independentemente do ganho, você tem isenção do imposto de renda. Nos FTFs não, se você tiver ganho, independente desse limite de 20, você tem que pagar, tá? Obviamente, marcação a mercado. Como o ETF que você comprou, ele tem como benchmark algum índice, se esse índice cair, o seu ETF vai cair. Se subir, a mesma coisa, tá? No Brasil, pessoal, os ETFs não distribuem dividendos. O que eles fazem? Eles recebem os dividendos das empresas, por exemplo, no BOVA11, e reinvestem no próprio fundo. Já nos Estados Unidos, pessoal, vários fundos distribuem dividendos. É uma próxima aula que eu vou gravar, e isso é interessante para quem quer ter renda também. Outra coisa importante, que alguns ETFs, eles têm baixa liquidez. Praticamente 100% dos ETFs que eu vou mostrar aqui para vocês, eles têm uma boa liquidez. Bom, então aqui, vamos passar agora para os ETFs propriamente ditos. Eu vou começar com o BOVA11. Lembrando, pessoal, que eu já tinha comentado, essa é uma das próximas aulas que eu vou gravar, né? Que são ETFs, o mesmo tipo de aula, só que eu vou falar ETFs interessantes negociados nos Estados Unidos. Aqui, a pessoa, obviamente, vai ter que ter uma conta numa corretora americana, tá? Então, vamos falar sobre o BOVA11. Já tinha comentado, né, que ele replica o índice Bovespa. Só para vocês terem uma ideia, o índice Bovespa é o principal índice da B3, né? Ele a gente tem aí em torno de 60, 70 ações, dependendo. Ele é renovado a cada 4 meses, né? Que algumas empresas podem sair, outras empresas podem entrar no índice. Então, quando você compra o BOVA11, você está comprando todas as ações do índice Bovespa, tá? Negociados de 1 em 1, não paga dividendos. E aqui a distribuição por setores, né? Então, mais uma vez, você compra um ativo e investe em todos esses setores. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, esse aqui, a última atualização minha foi há 2 anos, tem que fazer uma nova, mas não vai mudar muito, tá? O índice brasileiro do Ibovespa, ele está muito ligado aos grandes bancos, a Petrobras e a Vale. Mais ou menos em torno de 60% a 70% vai ser isso, tá? Então, lembrando que quando você está investindo no BOVA11, você está investindo nas grandes empresas, nas chamadas Blue Chips. Bom, então o BOVA11 ele reduziu o valor de taxa de administração, só que aqui eu listei para vocês, pessoal, além do BOVA11 que é da BlackRock, você tem do Itaú, você tem do Banco do Brasil, você tem do Safra, do BTG, da XP, aqui estão as respectivas taxas de administração. Percebam, pessoal, que as taxas são baixas, né? Exceto aqui da Caixa Econômica Federal, as outras as taxas são semelhantes, por exemplo, a do Tesouro Direto. Bom, então aqui, o BOVA11 do Itaú, para quem tem conta no Itaú, lembrando que você não vai pagar taxa nenhuma de corretagem, né? Você vai pagar só essa taxa de administração. Bom, Marcelo,
Bom, mas além das grandes empresas da B3, eu quero investir também nas small caps. Então, esse ETF ele é indicado porque ele replica o índice de small caps da B3, tá? Então aqui você tem empresa de petróleo, você tem banco, você tem empresa de energia, de shopping, de saúde e assim vai, tá? Não paga dividendos, como eu já comentei, praticamente todos não pagam dividendos aqui no Brasil, né? Uma coisa importante, né? É óbvio que você nas small caps você tem uma maior valorização, potencial de valorização, tá? Porém, você vai ter um ativo mais volátil, que ele vai sofrer mais na marcação a mercado e, obviamente, tem mais risco. Quando você tem uma crise, as small caps sofrem muito mais do que as large caps. Isso é importante, tá? Bom, Marcelo, além disso, eu quero selecionar empresas que pagam dividendos. Então, você tem o Divo 11, que é da Itaú, já é um ativo já que tem mais de 10 anos, tá? E que, isso aqui é interessante, pessoal, você selecionou empresas que pagam dividendos, mas os dividendos vão ser reinvestidos na carteira. Você não vai receber dividendos. Recebeu dividendo, eles compram mais ativos, tá? Então aqui, só para vocês terem uma noção, né, pessoal? Aqui, ó, de 2015, né, que foi aquele fundo da Bolsa Brasileira em menos de 40 mil pontos, para agora, o Divo saiu aqui, ó, de 17 para 73, tá? Pontos. Então teve uma valorização expressiva nesses últimos 10 anos. Se você quer optar para eu quero ficar focado em materiais básicos, como eu vou mostrar daqui a pouco que alguns gestores acreditam muito nisso. Então você vai comprar o MAT B11, que também é da Itaú, já tem um histórico também grande, e você vai subir ou vai cair dependendo da evolução dos materiais básicos, que é celulose, minério de ferro, siderurgia e assim vai. Então aqui, por exemplo, olha, o MAT B11 subiu aqui, isso aqui em janeiro, né, do ano passado, tinha subido 224%. Aquilo que eu falei, né? Tem Gerdau, tem empresas de celulose, né? Você tem aqui celulose também e você tem a Vale, que é um ponto importante. Então, ao invés de você investir na Vale, na Gerdau ou na celulose, você investindo nesse índice, nesse ETF, você segue essas empresas. Eu coloquei aqui o Pedro Cerise, da Inversa, né? Ele acredita, desde o ano passado, que o MAT B11 pode ter um melhor desempenho com o BOVA 11. Ano passado praticamente não ficou no 0 a 0 e esse ano de novo ele acredita que esse MAT B11 pode ter um desempenho melhor. Então assim, qual que é a minha sugestão, minha opinião, né? Se você tem dúvida qual desses índices da Bolsa Brasileira selecionar, por que não fazer uma composição? Coloca um peso maior talvez no BOVA 11 e coloca o Small 11, o dividendos e o MAT. Ah não, Marcelo, mas eu acredito muito nos materiais básicos. Então você aumenta o material básico. Ah não, eu quero mais as empresas que pagam dividendos que são mais sólidas. Então você vai no Divo 11. Tá? O importante sempre, pessoal, é no seu nicho da carteira de ETFs que você tenha uma diversificação. Então nós falamos de Brasil, agora vamos falar sobre investimentos fora do Brasil. Então o mais conhecido ETF que a gente tem aqui é o IVVB11, tá? Que também é da BlackRock, que é o mesmo do BOVA 11, baixa taxa de administração, e ele compra ativos desse ETF nos Estados Unidos, que é o IVV. Para quem tem corretora nos Estados Unidos, se você não quiser comprar o IVVB11, você já pode comprar diretamente o IVV nos Estados Unidos, que aí você fica fora, você fica só com essa taxa de administração, você pula essa aqui, tá? Mas se você não quer investir fora, não tem conta fora, você vai ter que investir no IVV B11, tá? Ele replica o S&P, isso aqui é importante, pessoal, o S&P, ele reúne as 500 principais ações nos Estados Unidos, ele é o principal índice nos Estados Unidos e é o principal índice do mundo, é ele que norteia todos os outros índices, tá? Esse VVB11 aqui, esse aqui, né, que eu estou mostrando, ele é negociado na B3, hoje em torno de 225
reais, mais ou menos. Lembrando que no pico, pessoal, em janeiro do ano passado, ele chegou a quase 300. Então, quem comprou lá 300 perdeu bastante dinheiro. Por isso que a gente tem que ter o timing correto para as coisas. Só que quem me acompanha sabe que acertar o timing é uma coisa complexa. Então, o ideal é que você faça investimentos ao longo dos anos, que na média você vai ter um preço médio das coisas sem pagar muito caro e pagar muito barato, tá? Não só existe esse IVVB11 da BlackRock, também na Itaú também você tem esse outro ETF aqui, tá? Então aqui, ó, eu coloquei ano passado, né, ó, no dia 27/5, o IVVB11 ou o SPX, né, 11 tinha caído bastante e tinha feito um sinal de reversão. Ele subiu, voltou a cair, fez um fundo duplo e aqui estamos, tá? Eu já comentei, para quem não assistiu, assista, né, as ideias de investimento para 2023. Eu acredito que o S&P vai terminar bem mais alto do que ele está hoje. É óbvio que a gente vai ter um ano volátil, vai ter um ano complicado, mas eu acho que nós estamos num bom momento. Primeiro, que nós já passamos aquele pico. E por volta de 200 a 225, que eu acho interessante. Tá? Não é certeza que vai subir, mas para os analistas que eu sigo, todos acreditam que, apesar de um começo de ano meio turbulento, a gente deve terminar 2023 no nível mais alto. Bom, Marcelo, mas eu quero investir na Nasdaq, que é a empresa que é o índice de tecnologia americano. Então você vai aplicar no NASDAQ 11 da XP. Ele é um ETF mais recente, que ele vai seguir as empresas de tecnologia. Tá? Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Todos esses ETFs ligados à Bolsa Americana, ele tem exposição cambial. O que é isso, Marcelo? Bom, vamos supor que as ações nos Estados Unidos subam, mas o dólar cai aqui no Brasil, você pode ter essa interferência, porque você tem exposição cambial. Agora, se as ações nos Estados Unidos subirem e o dólar subir no Brasil, você ganha duplamente, pelo aumento do valor das cotas das ações, como também da exposição cambial. Tá? Mais uma vez, esse Nasdaq de 11, ele chegou aqui para 13, caiu a 8 e agora está tentando recuperar. Tá? Ele perdeu mais de 40% em relação ao topo. Entre a Nasdaq e o S&P, é uma opinião pessoal, eu prefiro, se você for optar só um, seguir o S&P. Ah, Marcelo, mas eu quero aplicar também em outras ações do mundo, como essas aqui listadas. Ó. Você tem a Volkswagen, você tem a Samsung, você tem a empresa chinesa, a Alibaba, você tem outras. Então você pode aplicar nesse ETF, tá? Que ele segue esse ETF que é negociado nos Estados Unidos, que é o VT, que tem quase 30 bilhões de dólares em gestão, tá? Só que no Brasil, esse ETF aqui, o WRLD11, ele é comandado por essa gestora brasileira que chama Investo. Tá? Administrador, o banco BNP Paribas. Baixa de taxa de administração, cotação atual em 81, máxima 110. Porque a gente viu que ano passado as bolsas mundiais tiveram um desempenho muito ruim. Eu, particularmente, não gosto muito desse ETF. Eu coloquei aqui para aquelas pessoas que querem ter essa grande diversificação. Ó. América do Norte, Europa, Ásia. Eu, particularmente, concentro meus investimentos no Brasil e nos Estados Unidos, mas isso é a gosto de cada um. Né? Bom, criptomoedas. Quem me acompanha sabe que eu sou leigo nas criptomoedas, né? Eu tenho pouco estudo sobre isso, mas no final de 2020, lendo vários gestores, estudando, e vários bancos brasileiros grandes começaram a ter um maior interesse sobre isso, eu acabei aplicando um pouquinho nesse ETF que chama Hash 11, que foi lançado ano passado. Aliás, foi lançado há quase 2 anos. Então comprei ele, né, na expectativa de uma valorização. Quem me acompanha sabe que eu sugiro 0,25% da carteira, ou seja, é uma coisa muito pequena. Se valorizar muito, ótimo. Se você perder, você perde tudo, mas um percentual muito pequeno. Tá? E esse hash ele tem uma maior exposição ao Bitcoin e ao Ethereum, que são as duas principais criptomoedas. Né? Só que lá, pessoal, olha aqui, o Itaú fez
IPO, entre aspas, desse Hash 11, eu entrei a R$50, ele caiu, chegou a quase 60 e poucos, seguindo o Bitcoin, e depois uma desvalorização brutal, que foi no ano passado, né? O Bitcoin, só para vocês terem uma noção, ele caiu de $69 mil para cerca de 15, 16 mil dólares na mínima. Tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Eu, particularmente, realizei meu prejuízo. Tá? Eu estou fora agora desse Hash 11. Pode ser que no futuro eu volte ou para o Hash 11 ou para esse aqui, que é da Itaú, que é o Bit 11. Tá? Esse aqui investe só em Bitcoin. Só em Bitcoin. E olha o desempenho recente que ele teve, o bom desempenho que ele teve. Por quê? A gente viu que o Bitcoin ele caiu, ficou ali por volta de 16, 17 mil dólares e agora está tentando recuperar. Subiu mais de 100, para mais de 20 mil dólares e agora está recuando. Pode ser que eu coloque, mas lembrando, pessoal, se for colocar, coloque muito pouco. Estou só mostrando para vocês que tem essa opção também. Bom, Marcelo, eu quero aplicar em ETF, mas que invista em renda fixa. Eu particularmente prefiro aplicar diretamente no Tesouro Direto. Inclusive eu gravei essa aula ano passado e devo fazer um update em breve. Tá? Mas, para quem quer um ETF, eu sugiro esse IMAB 11 do Itaú. Ele vai replicar o índice, o IMAB da Ambima. O que é? Sabe aqueles títulos do Tesouro Direto Inflação, com de vários vencimentos? Então ele vai comprar vários desses ativos, vai montar uma carteira que, de acordo com a evolução desses títulos de marcação a mercado, ele vai ter rendimento ou vai ter prejuízo. Tá? O preço unitário atual hoje está em 85, não tem investimento e o imposto de renda é 15%. Tá? Então aqui, por exemplo, eu coloquei, pessoal, a variação do IMAB desde a crise do Covid. Olha, ele caiu aqui para 60 e depois ele foi subindo. Tá? E aqui mostrando que essa composição da carteira do IMAB 11 ela vai mudando ao longo do tempo. Bom, obviamente quem já acompanhou as aulas de Tesouro Direto e as atualizações sabe que os títulos públicos eles seguem a taxa Selic e os juros futuros. Até as eleições de 2022 a gente tinha expectativa que a Selic cairia a partir de maio. Então a gente estava num bom momento para investir nesses títulos pré-fixados e vinculados da inflação. Então, por exemplo, se a Selic realmente for cair a partir de maio, o IMAB 11 vai subir. Por quê? Menor juros, maior preço dos títulos. Se você tem uma cesta de títulos nesse ETF, você vai subir. Ah, Marcelo, mas e se o novo governo fizer barbeiragem e a Selic subir, os juros futuros subir? Esses títulos vão cair. Tá? Os títulos de inflação acabam caindo menos porque eles têm um juro pré-fixado e tem a correção pela inflação. Tá? Então aqui, pessoal, isso aqui é os juros futuros negociados na B3 para 2029. Eles tiveram um pico lá em 2018, ano passado 2 picos nessa faixa de 13,5% a 14%. Esperava-se que a gente ia ter uma correção, só que vai depender muito da trajetória fiscal do governo federal. Tá? Mais uma vez, você pode tanto investir em ETF como em fundos de investimento. Aqui, pessoal, 2 opções de ETFs, onde esse primeiro vai aplicar em títulos vinculados à inflação, mas títulos curtos, menos de 5 anos. E aqui, títulos acima de 5 anos. Tá? Por exemplo, você tem um fundo de investimento na XP, comandado pela Icatu, que você pode investir em títulos nesse fundo, diretamente no fundo, títulos com vencimentos médios até 5 anos ou mais de 5 anos. Fica a critério do cliente. Ah, Marcelo, mas eu quero investir em um ETF que aplique em títulos pré-fixados. Você tem esse ETF, que é o Fixa 11 da Mirai, tá? Você aplica. Bom, com duration médio de 3 anos, ou seja, em 3 anos, no duration médio, você vai ter os seus títulos, o seu dinheiro de volta, tanto o que você investiu como os juros. Tá? No caso aqui desse ETF, ele não tem vencimento, né?
você vai sempre renovando esses títulos para ele ficar num duration médio de 3 anos. Bom, se a Selic cair, esses títulos esse ETF vai ter um bom desempenho. Se a Selic subir, eles vão cair. Lembre-se daquilo, né? Sobe juros, cai o preço dos títulos. Cai os juros, sobe o preço dos títulos. Aqui o desempenho do Fixa 11, ó, né? Desde julho do ano passado. Ok? Então, se a Selic cair, esses títulos vão subir. Vão subir. Tá? Porque é uma correlação inversa. Se a Selic subir, isso aqui vai cair a cotação. Tá? Bom, uma outra opção, ao invés de você comprar fundos imobiliários, fazer a sua própria diversificação, é semelhante ao BOVA 11, você vai comprar o XFIX 11 da XP. Então, é um ETF relativamente novo, que você vai ter a composição de todos os fundos imobiliários que tem no IFIX. Então, é uma maneira inteligente, interessante de você aplicar nos fundos imobiliários. Lembrando que não paga dividendos, porque não tem a regulamentação ainda no Brasil, pode ser que no futuro vai pagar, e os dividendos vão ser reinvestidos. Tá? Eu, particularmente, aplico diretamente numa seleção de fundos de investimento, de fundos imobiliários, para eu receber mensalmente esses dividendos. Ouro, você tem várias formas de investir em ouro, dentre elas, atualmente, o ETF, que é o Gold 11, lançado pela XP. Tá? Lembrando que, mais uma vez, ele vai ter oscilação pela cotação do ouro e também pela exposição cambial. Tá? Se o ouro subir e o dólar que cair, você pode ter um ganho menor. Se o ouro subir e o dólar subir muito frente ao real, você ganha duplamente. Tá? Bom, o ouro no mundo está cotado a $1.930 a onça, e eu mostrei para vocês na aula de ideias de investimentos que o ouro deve ter um bom desempenho nesse ano de 2023. Então, para quem não tem, é interessante colocar uma pitadinha de ouro na carteira. Tá? Bom, pessoal, então que eu fiz essa atualização desses ETFs. Eu acho que essa aula é muito interessante, porque tem muita gente que tem receio de entrar no mercado financeiro, porque pela dificuldade de selecionar os ativos. E a gente tem que lembrar, pessoal, que os ETFs, em geral, 80% dos gestores de fundos, eles não conseguem superar o benchmark. Tá? Então aqui, pessoal, então você vai ter, através desses ETFs, investir nessa gama de produtos com risco menor. Tá? Bom, cenário para 2023 e os ETFs. Então eu recomendo fortemente, pessoal, que vocês assistam aqui, que aqui eu fiz um resumo da minha opinião, mas minha opinião baseada na opinião de grandes analistas e gestores. Tá? Então, por exemplo, o Ibovespa, eu espero muita volatilidade para esse ano, mas eu acho que a gente vai ter um bom desempenho. Então, BOVA 11, BOVV 11, que tem a mesma coisa. Materiais básicos, comentei inclusive na aula de hoje que deve ter um bom desempenho. Small caps. As small caps, pessoal, elas foram praticamente dizimadas no ano passado. Caíram fortemente. Então, pessoal, eu acho que está num bom momento para você comprar essas empresas, porém, tem que saber que vai ter muita volatilidade e uma coisa que está barata hoje pode ficar ainda mais barata. Eu tenho uma boa perspectiva para as bolsas americanas, já comentei com vocês. Os bonds, que são os títulos de renda fixa nos Estados Unidos, como o juro lá está subindo e está muito perto do final dessa subida, vai ser hora de você comprar renda fixa nos Estados Unidos. Depois eu vou gravar uma aula só sobre isso. Tá? Pré-fixados, aqui, se for comprar, compre com cautela, porque a Selic hoje a gente está com muita dúvida para onde que ela vai. Os títulos de inflação é a mesma coisa.
Criptomoeda, tenham muito cuidado. Se for colocar na carteira um percentual mínimo. Fundos imobiliários, eu acho que eles devem ter um bom desempenho. A minha preferência é por compra direta e não por ETF. E o ouro, né? Eu invisto ou através de ouro diretamente na B3, que é o OZ1D ou OZ2D, ou compra de mineradoras, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, tá? Você pode investir também através de fundos de investimento ou para aquelas pessoas, para ficar mais fácil, esse ETF, o Gold 11 da XP. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Para aqueles que não são inscritos, se inscrevam, por favor, compartilhem, deem um like, coloquem nos comentários aí algum tema que vocês querem que eu comente e que em breve eu vou gravar esse vídeo sobre os ETFs negociados em Wall Street. Muito obrigado e um abraço a todos.